Okay, bienvenidas y bienvenidos. I am Karen Kuby. I want to thank very much our amazing hosts at the IAB and our partners, FICA, the Goethe Institute, the University of Sao Paulo, and our sponsors, the Canadian government, the Irving Grossman Fund, and the international journal Untapped, and my translator, Adriana Kaufman. Alô, boa noite, bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes. Obrigada aos nossos anfitriões, ao IAB, nossos parceiros, o FICA, o Instituto Goethe, a Universidade de São Paulo, e aos nossos patrocinadores, o SSHRC, do Canadá, a Irving Grossman Fund e o International Journal. É muito bom estar aqui com vocês. Next slide. Housing as a human right. Moradia é um direito humano. Next slide. The right to housing is not only a legal and economic issue. O direito à moradia não é somente uma questão econômica e jurídica. The right to housing is not just a slogan. It was recognized in the 1948 Declaration of Human Rights and the Brazilian Constitution, first in 1988 and then more formally in 2000. The United Nations defines it through the 7 elements listed here. O direito à moradia não é somente um slogan. O direito à moradia adequada é reconhecido na Declaração dos Direitos Universais da ONU, de 1948, e também na Constituição Brasileira, de 1988. E depois, mais formalmente, no ano 2000. A ONU define o direito à moradia através de 7 elementos listados aqui. Next slide. The right to housing is architectural. The aspects of the right to housing, including habitability and cultural adequacy, cannot be addressed by legal and economic measures alone. O direito à moradia é um direito arquitetônico. O direito diz respeito à justiça espacial, que não pode ser abordado somente por questões políticas e jurídicas. Next slide. Oh, here we are. The right to housing is an issue of spatial justice. We must address the right as an architectural one, spatial justice to allow us to meet the human needs of residents and to respond to what is not only a political failure, but a failure of imagination. Então, o direito à moradia envolve não somente uma questão política, mas também um fracasso da imaginação. É uma questão arquitetônica sem sombra de dúvida. So, why are we here? We're here to address 2 questions that appear simple but are complicated. What does the right to housing mean in practice? And how can architects and other urban professionals contribute? Então, nós estamos aqui para responder ou perguntar 2 questões que parecem simples, mas são bastante complexas. Por que o direito à moradia, o que significa o direito à moradia na prática e como podem os arquitetos e outros profissionais do urbano contribuir? Next. So, of course, there's a long history of important struggles in Brazil. So, we know what should be done. We're going to discuss more how we should get there. Há muitas lutas de moradia no Brasil. Nós sabemos como começar, mas como nós vamos chegar até o nosso destino? Okay, who am I? I'm Karen Kuby, an assistant professor from the University of Toronto, working in architecture and working with the Architecture and Housing Justice Lab and the American Institute of Architects. Quem eu sou? Eu sou a Karen Kuby, professora assistente da Universidade de Toronto, arquitetura e do Laboratório de Justiça da Moradia e da Arquitetura, e também no grupo de trabalho do Direito à Moradia, no Instituto dos Arquitetos Americanos. Today's program is part of a series. We started with a workshop in Mexico City
Mexico got the right to housing in 1917. A central issue now is how architects can intervene positively in self-built housing, which makes up 70% of construction. Nós começamos esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no México. O workshop no México revelou que o direito à moradia data de 1917, porém 70% da construção da moradia no México vem da autoconstrução. Next, we went to Toronto. In Canada, we've just gotten the right to housing in 2019. So this is a good time to shape how the new law is enforced and how resident needs can be met. Depois nós fomos para Toronto, no Canadá, onde o direito à moradia foi estabelecido em 2019. E então esse é um bom momento para reflexão de como as necessidades da moradia podem ser cumpridas em Toronto. No México, ela falou, é 2017, não 1917. Tá. Tá um som ruim aqui pra gente? Então tá bom. Ótimo. Just last week, we were in Buenos Aires. As you know, Argentina has gone through massive change under the current president, including the closing of Procrear, their national housing agency. But there are important lessons from the past. Argentina has had the right to housing since 1949, and from current housing alternatives, including cooperatives. Depois, a outra parte do workshop foi na Argentina e I couldn't hear you very well. Posso sentar aqui? Tá bom, I couldn't hear you very well. Okay. Again. Just last week, we were in Buenos Aires. As you know, Argentina has gone through massive change under the current president, including the closing of Procrear, their national housing agency. But there are interesting issues from the past, or interesting lessons from the past, and from current housing alternatives like cooperatives. Então, depois, o terceiro passo do nosso workshop foi em Buenos Aires, onde o presidente atual fechou programas públicos como Procriar, mas tem interessantes iniciativas no passado em relação ao direito à moradia. And yesterday, we had a workshop with a phenomenal group of housing activists and architects and a lawyer and a phenomenal group from Brazil. And my colleague Renato will speak more about this. E ontem nós tivemos a etapa do Brasil, com pessoas incríveis participando, ativistas do direito à moradia, arquitetos, uma advogada, urbanistas, e o Renato vai falar mais sobre o que aconteceu ontem. We will have 2 more programs in New York and Los Angeles. It's a difficult time in the United States, where I'm from, but there are promising local initiatives. Ainda faltam 2 workshops, um em Nova York e o outro em Los Angeles. Estamos vivendo tempos difíceis nos Estados Unidos, porém existem iniciativas promissoras. And results will be published in the international journal Untapped. E, por fim, nós vamos publicar este material numa publicação internacional chamada Untapped. And on our website for the Architecture and Housing Justice Lab. E também no nosso site de justiça, que é este que está na tela, Architecture and Justice Lab. So yesterday we brought together people in 3 broadly defined groups: architects as improvers, architects as developers and stewards of buildings, and architects as curators of heritage social housing buildings. Ontem a discussão dividiu os ativistas e os que trabalham nessa questão em 3 categorias. Arquitetos enquanto aqueles que melhoram o urbano e a moradia, arquitetos enquanto desenvolvedores e cuidadores de edifícios, e arquitetos enquanto curadores e curadores de edifícios e também do patrimônio social em edifícios. And in addition to the 2 questions I mentioned earlier, we looked at what knowledge from the past could help architects as they design and build homes from the future, and whether there might be specific case studies that have been overlooked or forgotten that could hold important ideas for today.
E, além das discussões que tivemos, uma das perguntas que foram feitas é como o conhecimento do passado pode apoiar os arquitetos a projetar e construir casas e edifícios no futuro. E a outra pergunta é como um caso, estudos específicos, estudos de caso específicos que foram esquecidos ou não valorizados o suficiente, têm ideias-chave para os desafios de hoje. So I am beyond honored to share the stage today with our phenomenal speakers, Esther Caro, Carmen Silva, Bianca Tavolari, and Renato Simbolista. I will turn it now to Renato. Então, é uma honra muito grande compartilhar a noite de hoje com essas pessoas incríveis, a Esther Caro, a Carmen Silva, Bianca Tavolari e o Renato Simbolista. E agora eu passo a palavra para o Renato. Quer fazer uma saudação, Raquel? And next slide, please. Queria convidar a Raquel Schenkman, a presidente do IAB, para dar as boas-vindas para a gente. Obrigada. Boa noite e desculpem aqui o atraso no início, cheguei correndo. Bom, queria primeiro agradecer pelo convite, pela organização do evento aqui nessa casa, que é a Casa dos Arquitetos e Arquitetas e muito mais, A gente espera aqui sempre poder receber todo mundo e para um tema tão fundamental que é a questão da moradia e do projeto de moradia e toda a discussão que envolve tanto o campo da arquitetura quanto tantos outros, na questão da luta por moradia e direitos, que eu acho que todos aqui têm atuação justamente cada uma complementar a outra, e esse é um ponto, uma pauta do IAB, no debate público de contribuição já histórica, em que o IAB se soma para a gente poder sempre prover habitação e tantas outras questões dentro da política pública, mas também em organizações como o próprio FICA tem pensado, em associação com as universidades, um papel profissional aqui dos arquitetos e urbanistas de estar à frente desse tema. Então, eu acho que com isso eu queria saudar todo mundo e agradecer aqui a presença, e que aproveitem, enfim, essas discussões do debate hoje. Só isso. Boa noite. Muito obrigado, Raquel. Queria começar também agradecendo ao convite e ao estímulo da Karen, que trouxe essa proposta e que ela permite que a gente construa um tempo de qualidade mesmo na discussão sobre os nossos projetos, sobre a forma como a gente está fazendo as nossas respostas provisórias mesmo em relação à cidade. Queria agradecer ao IAB e também à Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, que aceitou que este evento fosse um evento preparatório à Bienal, o que nos honra enormemente. Agradecer também ao Instituto Goethe, onde foi feita a primeira parte da nossa conversa, e agradecer também aos participantes do workshop. Pode passar um pouco para trás, para eu colocar aqui a lista de quem participou da nossa conversa. Mais para trás. Isto aqui. Quando a Karen me convidou para fazer a curadoria mesmo desse evento, desse workshop, eu não sabia exatamente aonde a gente ia chegar, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria uma discussão genérica sobre o direito à arquitetura, o direito à moradia e o papel dos arquitetos dentro do direito à moradia. Eu não queria uma discussão que começa e acaba muitas vezes no mesmo lugar. A arquitetura, a moradia, ela é um direito e é obrigação do Estado entregar este direito. Nada contra esta afirmação, eu acho ela absolutamente correta, mas eu acho que eu não queria fazer o 10º ou 20º seminário que chegasse a esta conclusão. Eu queria conversar e mobilizar com
as pessoas, os projetos que eu acredito que estão trazendo inovações. Há cerca de 30 anos, a gente tem um certo consenso no nosso campo de que não existe uma solução única para a moradia, que são múltiplas as soluções. Uma vez isso consolidado há 30 anos, a gente não pode mais continuar falando que as soluções têm que ser múltiplas. Nós temos que abraçar a multiplicidade de soluções, nós temos que conhecê-las, nós temos que extrair o máximo de conhecimento delas e nós precisamos reconhecer que estes avanços são avanços relevantes, cada um em seu campo. No momento em que a gente assume que a provisão habitacional não é aquela coisa, o conjunto modernista que vai dar conta de resolver todos os problemas da cidade, quando a gente assume isto, a gente precisa assumir também uma certa, digamos assim, curiosidade sobre como os projetos estão andando, acontecendo. A gente trouxe aqui Carmen e Esther, que estão construindo, protagonizando, quebrando barreiras em relação a 2 desses projetos, então nem vou falar sobre isso, porque elas vão falar sobre isso. A gente trouxe a Bianca, que tem uma leitura também sobre o direito à moradia aqui no Brasil, de uma perspectiva aí mais institucional. O que eu tenho para falar é que esse grupo de pessoas, do Alcântara, que trabalha na Reurba, a Vicky Braga, que trabalhou na Ruína Arquitetura, agora chama Autônoma Arquitetura, também está trabalhando na ocupação da 9 de julho, Flávia Brito, que trabalha com o patrimônio histórico dos conjuntos habitacionais, Marina Cabreira, que não pôde estar junto, mas está trabalhando na ocupação Ouvidor 63, que está construindo um pedido de tombamento no IFAM, a Esther, trabalhando no Instituto Fazendinhando, no Jardim Colombo, um trabalho incrível. Lucas, que está trabalhando no Lelo Lab, ele falou uma coisa muito interessante. Eu achava que a pior criação da ditadura tinha sido a OBAN ou o DOI-CODE, talvez não. Uma das criações da ditadura que talvez seja a pior de todas foi a lei de condomínios, que inclusive está vigente ainda, que é de dezembro de 1964. Então, a forma de organização básica da nossa cidade, ela é o condomínio, e nós vivemos em condomínio sem ter a menor ideia de como funciona um condomínio, sem ter a menor ideia de que o nosso vizinho é, na verdade, o nosso sócio. E as pessoas trazem o seu pior na reunião de condomínio, quando elas deviam estar trazendo o seu melhor. E foi muito interessante a discussão. A Kari Guilherme Mazon, que está trabalhando num projeto de melhorias habitacionais, com dezenas de reformas, um projeto chamado Comuta. O Denis Pacheco, que já trabalhou na Teto, já trabalhou no Habitat para a Humanidade, agora está trabalhando no projeto Favela 3D, da Gerando Falcões. A Carmen, que está aqui conosco, a líder do MSTC. A Bianca, que está aqui com a gente também, Fabiana, que está fazendo um trabalho com a Fundação Tite Setúbal, um projeto de aluguel social no Jardim La Pena, chamado Habitar Mais La Pena, e a Ingrid Weber, que está aqui com a gente também, que trabalha no Teto. Esqueci Valdemir Lúcio Rosa, com uma experiência fantástica, que alia o direito à moradia e a preservação e o restauro em Campinas, o AJA, ou seja, é um time de almoço com as estrelas, como a gente falou ontem. Então, oferecendo um conjunto de respostas e de soluções e de problemas e de dores e de angústias incríveis, e foi muito relevante, muito importante para a gente conseguir colocar todos na mesma mesa, porque talvez cada uma das nossas iniciativas a gente sempre se sinta insuficiente, cansado, extenuado, mas olhando o conjunto das iniciativas é apenas uma amostra de um conjunto muito maior de iniciativas dessa qualidade que está acontecendo no Brasil, ou seja, que abraçaram o princípio da multiplicidade nas intervenções, que nos deixa realmente muito feliz e muito orgulhoso. O que chegou, tenho 2 ou 3 coisas para falar sobre a síntese mesmo da nossa conversa de ontem. A primeira delas, todos os projetos eles são bastante convergentes na ideia de que a sociedade tem muitos recursos bastante
abundante se nós conseguimos localizá-los, agenciá-los, fazer uma certa curadoria e uma articulação entre estes recursos. A gente não precisaria uma sociedade com a quantidade de recursos que ela tem, e aí são muitos recursos de muitos tipos. Tipos são materiais, são recursos técnicos, são financeiros, são recursos humanos, são tutoriais na internet, são pessoas que estão dispostas a empregar o seu conhecimento nesses projetos. Existe aí um acervo enorme de soluções e que, se nós conseguirmos reconhecê-las e mobilizá-las, a gente consegue chegar muito longe. Não sei se a gente consegue resolver o nosso déficit habitacional com esse reagenciamento de recursos sociais, mas a gente não precisaria estar com esses números inacreditáveis de déficit habitacional que a gente está. O segundo ponto é um certo risco quando a gente trabalha nessa perspectiva de vamos chamar quem está fazendo. Tem algo que une esses projetos todos, que é o seguinte: não vamos esperar o Estado chegar e fazer, e não vamos amarrar ou construir projetos que dependam do Estado e das políticas públicas. Todos esses projetos são projetos que estão fazendo, estão mostrando que existem alguns avanços que eles são possíveis, mas dependendo da maneira como a gente enquadra essa discussão, pode parecer que são projetos autonomistas e que, no limite, não precisam do Estado e das políticas públicas. E isso não é verdade. Todos os nossos projetos, juntando eles todos, eles têm uma agenda incrível e muito sofisticada e muito certeira em relação às políticas públicas. Nós sabemos que apoios, que políticas, que programas, que isenção de impostos, o que é que podia nos ajudar, aonde que a gente está pagando onde a gente não precisaria. O FICA paga IPTU ou imposto de renda dos seus imóveis, por exemplo. Impostos de doação, tem aí tanta coisa que a gente podia estar exigindo, conseguindo de políticas públicas, né? Então isso é bastante importante. Eu acho que foi um erro nosso mesmo de curadoria não ter trazido para a mesa 2 ou 3 pessoas que estão construindo as políticas públicas, porque tem gente muito criativa também rompendo limites das políticas públicas, que podia estar fazendo um diálogo muito interessante conosco. E apareceu também talvez uma questão em relação não tanto à classe dos arquitetos, mas principalmente aos setores mais acadêmicos e formadores de opinião, uma dor vinda de diversos projetos, uma dor de legitimidade, né? Esther fala que, posso falar, né, Esther? Você está falando ontem que, dependendo do lugar onde ela está, as intervenções que são intervenções, para mim, absolutamente incríveis, elas não são sequer consideradas moradia, porque estão num nível de densidade, de uma escala muito pequena, casas de 4 e de 11 metros quadrados, e isto foi transmitido, também Ingrid falou isso, né, que a moradia emergencial que é feita pelo teto, muitas vezes ela não é compreendida, ela é compreendida como alguma coisa abaixo dos direitos, mas as nossas perspectivas de todos esses trabalhos são perspectivas incrementais, são perspectivas que partem da situação que a gente tem, que esta sim é abaixo de qualquer nível de decência e de aceitação, e buscam mobilizar os recursos que nós somos capazes de mobilizar para melhorar a vida das pessoas. Assim, a comparação do trabalho de todos esses projetos, a justa como as pessoas estavam antes da nossa intervenção e como elas estão agora. E uma comparação injusta, se vocês quiserem saber, é uma comparação como as casas ou os trabalhos ficaram após a nossa intervenção e o que seria uma habitação decente, digna para todo mundo, aquelas casas de 2 quartos. Aí eu acho que é quase uma crítica modernista, no final das contas, que é feita a esses projetos, e posso dizer, transmitir aqui pelo grupo, que isso causa muito incômodo, muita dor, quando, no limite, ninguém gosta de ser invisibilizado. Dá muito trabalho fazer uma moradia de emergência, dá muito trabalho intervir em uma casa de 4 metros quadrados em uma favela, e dói muito quando alguém do nosso lado, numa mesa de um seminário, diz que isso não é nada. Acho que é isso que eu tinha para falar, e eu queria agora ouvir as nossas colegas, a síntese sobre todos os trabalhos que elas vêm fazendo. Muito obrigado.
Bem, eu vou pedir licença a vocês para me levantar. Primeiramente, pedir licença aos meus mais velhos, aos meus ancestrais. Agradecer a Karen por nos proporcionar, ao Renato pelo convite. E agradecer aqui a presença de vocês, né? Raquel, mais uma empreitada, né? Estamos aí na luta pelo Parque do Rio Bexiga. Bem, gente, eu sou Carmen Silva, sou liderança de um movimento que foi fundado no ano de 2000 por 8 mulheres que tinham um grande incômodo. Nós não queríamos ser um movimento sectário, nós queríamos atuar na cidade como um todo, né? Então, no ano de 2000, nós fundamos o MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Nós fundamos o MSTC com o objetivo claro de lutar por moradia digna no centro de São Paulo. Tá? Nós tínhamos uma grande questão que as moradias, no início dos anos 90, eram muito distantes, né? Como hoje ainda, cidade de São Paulo é toda medida por horas, né? 3 horas para chegar na região central, 2 horas e meia, dependendo do trânsito bom, 1h30, e dentro de um contexto de se pagar 2, 3 condução. E a gente sabe que patrão algum quer dar 3 ou mais de uma condução ao seu funcionário. Então, quando nós resolvemos lutar pela moradia digna na região central de São Paulo, nós tínhamos feito uma pesquisa essa andando, e a gente verificou que o centro de São Paulo estava num vazio urbano muito grande, né? Muitos prédios abandonados e grande parte de prédios públicos, tanto do governo federal, estadual e municipal. Então, ocupamos prédios vazios, ociosos, sem nenhuma função social, né? Isso dentro da garantia, né, do direito à cidade, do direito à moradia e da própria Constituição, né, da função social da propriedade. Então, nós ocupamos esses locais, aonde a gente transforma esse local, né, em locais com acessível, residencial, produtivo e ambiental, que a gente não pode deixar também a questão ambiental. Um prédio vazio ocioso, ele representa um problema muito sério, né, não só do vazio urbano, mas também de saúde pública, porque esses prédios, eles têm grandes focos, né, de pragas urbanas, grandes focos de doença como meningite, tuberculose, né, a própria dengue, que todos esses prédios, alguns têm piscinas, outros têm as caixas d'água, que ali estão vazias há muito tempo. Então, para além da questão da segurança também, né, a segurança urbana, um prédio vazio urbano, um prédio vazio, ele também ocasiona locais para uso de drogadição. Então, o que nós fazemos é transformar esse ambiente ocioso num ambiente residencial, produtivo e com a questão ambiental também. Hoje o MSTC tem 5 ocupações, 40 núcleos de base distribuídos por toda São Paulo e Grande São Paulo. Né? Essas bases são os locais de formações, onde a gente tem como priori as famílias, os idosos e a juventude. Também dentro de uma formação cidadã, para que essas pessoas compreendam, né, como ela tem que estar no Estado e não a parte do Estado, né? Inclusive com a questão da sua documentação, porque a nossa maior prioridade são as pessoas. Tá? A gente atua com resgate, muitas vezes, dessas famílias que estão em área de risco, que moram em locais insalubres, como os cortiços, que moram na beira dos córregos, e pessoas que gastam mais do que a metade do seu salário com ônus em aluguel. Aluguéis caríssimos em locais insalubres. O MSTC desempenha um papel fundamental também na garantia de direitos e garantir
que, para além da moradia, a moradia ela não pode ser somente um segmento sectário. A moradia ela tem que estar condicionada a outras condições, a outros direitos, como educação, saúde, cultura, mobilidade, esporte e lazer. Né? Porque para a gente ter a moradia digna é necessário que venha dentro de um contexto onde as políticas públicas elas sejam de fato integradas. Né? Então, moradia sozinha ela não vale de nada. É só uma caixa onde as pessoas entram e saem. Hoje, a gente discute dentro da gestão pública, o MSTC tem um papel fundamental que é discutir com as gestões públicas a garantia desses direitos e também com a sociedade civil. E agora há pouco eu estava conversando com a Esté, a gente senta e fica divagando, né, que a gente também hoje tem que prestar conta ao privado, porque a maioria das nossas parcerias, que nosso trabalho é numa atuação em rede, é justamente o setor privado que mais tem nos apoiado. Né? Então, hoje, a gente busca, de fato, esse equilíbrio entre a sociedade civil, a própria gestão pública, mas também o setor privado não pode ser aquela exceção que os movimentos sociais têm que fazer. Ao contrário, a nossa atuação tem que ser uma atuação em rede. Ontem, na participação do workshop, uma coisa que deixou bem claro para nós, acho que a Esté também depois, quando falar, pode falar sobre isso, é que por mais que a gente esteja em territórios separados, os nossos problemas são recorrentes. Né? Eu nunca imaginei que no Canadá o tempo para se conquistar uma moradia era de 10 anos. Aqui a gente é de 10 a 15 anos. Né? Então, o problema ele só se estende por territórios. Mas uma coisa também que o MSTC trabalha, hoje não são as macros políticas. A solução está no micro. Então, a gente trabalha muito nos planos de bairro, no território. A questão do pertencimento é muito sério. E a gente tem que trabalhar o pertencimento das pessoas. Então, se a gente trabalha o território como um todo, as pessoas como parte de território, essas pessoas elas vão ter uma situação de vida muito mais digna, muito mais duradoura, e, inclusive, ganhando tempo para estar com mais tempo na sua família, na sua casa. O MSTC não está à parte do Estado. Nós não queremos, de forma alguma, nos sobrepor ao Estado. Nós só estamos dizendo ao Estado que nós podemos ser um colaborador, né, para que essas políticas públicas elas sejam, de fato, efetivadas. A moradia digna é aquela em que dá acessibilidade, é aquela em que a gente pode, de fato, dizer que tem direito à cidade. E o direito à cidade é quando a gente usufrui de tudo aquilo que o território nos permite. Quero aqui agradecer. Tá? Muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Deixo aqui um convite a vocês. Venham conhecer de perto o nosso trabalho. Venham conhecer a Ocupação 9 de Julho, que é um celeiro educacional e cultural. É um celeiro onde a gente vai formando novas lideranças, onde a gente vai dizendo como é possível o trabalho em rede. O trabalho só pode ter frutos quando ele é feito dentro da coletividade. Tá? Obrigado. Passo a palavra agora para Esther. Gente, depois temos um coquetel aqui maravilhoso, que a gente vai ter sanduíche da Casa do Porco, para quem conseguir aguentar as nossas chatices aqui até o final. Então, convidamos a todos aqui. Obrigada, Renato. Bom, gente, boa noite. Uma honra estar aqui novamente. Obrigada a IAB, né, por todo esse apoio. Obrigada, Karen, Sofia, enfim, Renato, especialmente. Acho que hoje o encontro que nós tivemos foi muito importante, muito significativo. Uma das poucas vezes que a gente junta pessoas incríveis que estão fazendo tanto pela nossa cidade, pelo nosso país, e ter tido essa troca foi realmente muito significativa.
E, bom, como já foi dito aqui, meu nome é Esther Carro, eu sou presidente do Instituto Fazendinhando, arquiteta também. Ontem nós falamos bastante sobre a questão no grupo em que eu estava participando, da atuação, né, do profissional da arquitetura dentro das favelas, dentro dos cortiços, dentro de comunidades indígenas, de áreas rurais, etc. E hoje o que eu vou, para além de falar um pouco daquilo que a gente faz, né, pelo Fazendinhando, é trazer alguns aspectos que envolvem muito essa questão do papel do arquiteto dentro desses territórios e a importância da nossa profissão, seja da arquitetura, da engenharia ou áreas afins, atuando dentro do território. E nós temos a lei, acho que muitos aqui conhecem, que é a Lei 11.888, que foi criada em 2008, né, que é a Lei de Atis. E na Lei de Atis, eu até, enfim, coloquei aqui um trecho para que nenhuma palavra fique fora e eu não esqueça dos pontos importantes. Mas a lei, o que essa lei ela nos traz, né? Elaborada em 2008, ela fala que é direito, né, daqueles moradores, de pessoas que têm recebem até 3 salários mínimos, que eles deveriam ter acesso a um profissional para realizar um projeto arquitetônico, acompanhamento de uma obra dentro do seu território. A gente sabe que isso não acontece, mas tem um ponto muito importante que, lendo um pouco mais sobre a lei, que aí eu acho que a gente entra em um outro aspecto quando a gente está falando da importância dos profissionais da arquitetura dentro desses territórios, que lá no artigo 2 da lei, ela fala, tem um trecho que fala o seguinte, quando se tem a atuação do profissional da arquitetura atuando dentro do território, um dos pontos é evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental. Então, quando a gente fala de moradia digna, de ter profissionais da arquitetura, a engenharia, enfim, áreas afins, atuando dentro desses territórios, nós não estamos falando somente no aspecto de trazer melhorias habitacionais, pensar um espaço, em projetar, mas é muito além disso. Nós estamos falando também de como esse profissional, com olhar, com conhecimento que a gente tem, vai impactar diretamente no território, no aspecto ambiental. Então, quando a gente tem esses profissionais, muitas áreas que da última vez que eu estive aqui no IAB, eu comentei um pouco, né? Muitas áreas, infelizmente, principalmente nas favelas, são ocupadas pelo crime. Não são nem todas as áreas que são ocupadas dentro das favelas são por pessoas que precisam de moradias. Muitas áreas são ocupadas pelo crime. Nós temos muitas áreas que são, a gente até estava comentando, né, Carmen, questão de lixões, que existe uma quantidade muito grande de lixões, etc. Então, quando a gente tem técnicos atuando dentro do território, a gente também inibe essa atuação. E a gente também, de alguma forma, para além da edificação, a gente consegue extrapolar para um todo do território. Então, acho que isso é muito importante. Eu nunca ouvi ninguém mencionando sobre isso quando a gente fala sobre a Lei de Atis. Então, a Lei de Atis, ela extrapola diferentes dimensões, vai para além de você prestar uma consultoria, de você realizar ali um projeto técnico para uma família. Um outro ponto também que nós discutimos bastante ontem foi o aspecto do impacto, né, das intervenções dentro do território, mas especificamente para as famílias. Então, nós temos, quando a gente fala em áreas vulneráveis, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que vivem sem banheiro, sem cozinha, pessoas que ali passam anos e anos com vários tipos de problemas de saúde, rinite, sinusite e várias outras doenças com it, etc. E sem falar também em questão de violência. Existe muita violência doméstica que acontece, abuso sexual dentro das próprias moradias. A gente olha o exterior dessas moradias e acha que está tudo bem. E quando nós adentramos de fato nessas moradias, é onde a gente observa tudo o que acontece, o problema real. Porque o problema ele não
está exatamente fora, ele está dentro. E a gente acaba não enxergando, não olhando para esse dentro. Eu costumo falar que são interiores invisíveis, né? E como que a arquitetura, a gente debate tanto, né, sobre o projetar, como que o projeto ele vai impactar nesses interiores invisíveis. E a lei de ATIS é uma garantia, né, que os profissionais eles deveriam estar realizando esse procedimento, esse acompanhamento, né? Como seria diferente se nós estivéssemos em diferentes favelas, cortiços, comunidades indígenas, áreas rurais, se nós tivéssemos profissionais atuando, né? Se nós tivéssemos com apoio, acho que principalmente com apoio do Estado, né, fazendo essa ponte entre os profissionais para essa atuação. E quando a gente fala da questão do problema da moradia, nós estamos falando de um número de mais de 40 milhões de moradias precárias no Brasil. É um número muito grande, e é um número que só o Estado sozinho não vai conseguir atender, e atender na velocidade que nós precisamos. E por que essa velocidade, Esther? Porque quando a gente está falando de uma moradia precária, eu vou citar aqui um exemplo também, nós tivemos uma senhora que ela estava há muito tempo sem sair da casa dela e os vizinhos começaram a achar estranho. Por que ela não sai da casa dela? E eles falaram assim, olha, vamos entrar porque tem alguma coisa acontecendo. Quando entraram na casa, ela estava acamada e tinham mordidas de rato na cabeça dela. Porque dentro da moradia tinham aberturas e ela estava muito próxima do córrego. E então os ratos entravam com muita facilidade e ela vivia sozinha. Então assim, nós temos um número muito grande, os idosos dentro das favelas, eles estão sendo esquecidos. Nós temos um número muito grande de idosos que vivem nas favelas, que não tem quem cuide e que estão ali abandonados. E aí muita gente fala assim, ai, mas a favela é um problema, a favela precisa ser excluída, a favela precisa ser demolida. Mas imagine só, se fosse num condomínio, será que alguém iria lembrar daquela senhora? Eu acho que não iria lembrar daquela senhora se fosse num condomínio. Mas como é na favela, né, a gente tem esse trabalho de ser comunidade. Para mim, eu gosto muito de usar a palavra comunidade, porque eu cresci assim, com o vizinho falando assim, tá faltando farinha na sua casa, eu vou te dar um pouquinho de farinha. Tá faltando óleo, fiz um bolo hoje, vamos dividir. É época festiva, vamos ali fazer uma fogueira, vamos assar um milho. Então a comunidade, e a gente sempre quer falar a favela como um problema, e falar, nossa, mas é um problema, e tantas coisas ruins que acontecem. Mas a favela ela não é um problema. Muito pelo contrário, ela é solução. E a questão, e ontem também um ponto que nós trouxemos, a solução ela já está lá. As moradias que foram feitas pelos moradores foi pelo déficit habitacional, foi porque muitos, a gente teve, principalmente, dando agora um exemplo ali do complexo de Paraisópolis, a gente teve um processo migratório muito grande, muitos nordestinos vieram da Bahia, do Ceará, enfim, em busca de uma oportunidade de trabalho, e quando chegaram em São Paulo, o que eles tinham? Não tinham como opção. Não tinha uma moradia digna, né? Eles chegaram aqui com aquela visão de que, não, vou realizar o meu sonho, vou conquistar os meus sonhos, meus objetivos. E o que eles encontraram? Nada disso, né? Muito pelo contrário. E não tinham acesso a nenhum direito à moradia, à saúde, à escola, a equipamentos públicos. E eles tiveram que encontrar a solução, e eles encontraram a solução. Só que o problema está nessa falta do acompanhamento técnico, essa falta porque a solução, os moradores eles já tinham, eles já apresentam, eles já trazem para dentro da favela, mas o que falta muitas vezes é esse acompanhamento técnico. Então acho que a gente tem que também, quando nós estamos falando desses territórios, não só das favelas, enaltecer essas vozes, não olhar apenas como um problema, mas entender como a gente pode ser ponte, como a gente pode construir pontes, como a gente pode construir caminhos, mas a partir das soluções que já existem, que já emergem, que já... eu fico muito feliz sempre que eu escuto, por exemplo, a Carmen, ela é uma referência para a gente, né, aqui no Brasil, em questão, quando a gente fala na luta pela moradia, quando a gente fala numa liderança feminina, fico muito feliz de ver os espaços também que ela vai alcançando, e é incrível, assim, uma mulher que veio do Nordeste, que morou durante muito tempo na rua, e ela
trouxe uma solução para São Paulo. E ela traz a solução para a gente. Então, assim, e por que muitas vezes essas vozes elas são invisibilizadas? Né? Então, por que isso tem que ser assim? Por que a gente não pode, não tampar fechar essas vozes, criar muros, mas como que a gente pode construir de forma conjunta? Para finalizar a minha fala, acho que também tem um outro aspecto importante, já que nós estamos aqui no espaço do IAB, e, enfim, que é o Instituto de Arquitetos, a nossa profissão, a profissão da arquitetura, enfim, do urbanismo, da engenharia, etc., a gente está vendo uma ausência muito grande de profissionais capacitados. Então, nós já não estamos tendo dentro do mercado mais pedreiros, marceneiros. Então, o quanto que também a nossa profissão, ela precisa, de alguma forma, encontrar caminhos para que se tenham, para profissionalizar mais pessoas para atuarem nessa área, mas de uma maneira que eles sejam reconhecidos. Por quê? Por que muitos pedreiros aqui no Brasil é tão desvalorizado e quando eles vão para fora, eles ganham salários absurdos? Por que é assim? Por que quando nós estamos dentro de um projeto mesmo, arquitetônico, a gente não menciona os pedreiros? Por que não tem ali na equipe os pedreiros que participam da obra? Por que eles são tão desvalorizados? Então, acho que quando a gente fala da moradia, quando a gente está falando da construção, etc., a gente precisa também dar mais voz a quem constrói. E a gente precisa dar mais oportunidades, a gente precisa capacitar. E eu falo isso porque quando a gente lida com as reformas em moradias precárias, tem alguns pedreiros que há muitas coisas que eles não sabem o que é um pé direito, alguns não sabem o que é como utilizar uma trena, coisas básicas. E que aí entra novamente a nossa profissão. Será que a gente não pode capacitar pedreiros, as pessoas que estão ali querendo atuar nessa área, ou mesmo agora uma leva muito grande de mulheres também que estão atuando na área da construção civil, mas como que a gente enaltece essas vozes? Sabe, como que a gente mostra, tem um dos nossos pedreiros, eu fui mostrar para ele como que faz o cálculo de uma escada. E ele, assim, ele é bárbaro, ele é muito bom, mas ele não sabia como calcular uma escada, ele não sabia como fazer. E aí ele contou, ele me chamou de cantinho, e ele falou assim, Esther, eu estou numa situação muito delicada, porque na minha casa, e ele já é um senhor, na minha casa, eu e a minha esposa, a gente está com muita dificuldade, porque a escada que eu construí, eu não consigo subir. Eu tenho que subir de lado. Eu não consigo levar nenhum mobiliário, absolutamente nada. São coisas tão simples. E o que eu tento falar dentro da organização você não precisa ter dinheiro para agir. Você não precisa ter milhões de dinheiro, como a gente acha que precisa ter milhões de dinheiro para fazer alguma coisa, para atuar, para intervir. É o conhecimento, às vezes é um conhecimento que a gente tem, que a gente pode levar para quem está ali e que vai causar uma transformação muito grande. São coisas muito simples. E aí, falando também desse conhecimento, quando eu falo quando tem um arquiteto que está ali auxiliando nesse processo, teve um influenciador do Rio de Janeiro, ele está muito conhecido, ele me mandou uma mensagem no Instagram e ele falou assim, Esther, eu consegui comprar um terreno para construir a casa dos meus pais, só que eu queria que você fizesse o projeto. Aí você pode me enviar algumas fotos para eu entender melhor? O terreno que ele comprou estava literalmente em cima de um córrego. E aí eu falei, nossa, como que eu vou explicar para ele? Ele sabe assim, ele estava muito feliz, ele estava muito emocionado que ele iria conquistar um terreno para os pais dele. Como que eu vou falar para ele que eu não posso desenhar um projeto ali, porque está em cima do córrego, que onde ele comprou é o pior lugar onde ele poderia ter comprado? São coisas tão simples que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, mas que a comunidade, que as pessoas não sabem. E como que a arquitetura ela pode extrapolar esses limites, ela pode sair um pouco dos livros, enfim, e chegar e levar e ser mais acessível para as comunidades, porque os moradores eles não sabem que tem, não pode construir nesse lugar, ou se ele tinha dinheiro dava talvez para ele ter comprado em outro lugar. E aí eu com o maior jeitinho possível eu falei assim, onde você comprou? Infelizmente eu não posso
realizar um projeto arquitetônico, porque vai acarretar futuramente numa série de problemas. E ele queria algo que, enfim, iriam ser vários andares, etc. Aí ele ficou muito frustrado, muito decepcionado. E eu também fiquei eu fiquei muito triste. Passou-se um tempo, ele continuou acompanhando o nosso trabalho, e ele falou assim, bom, eu acho que ela tem razão. Passou-se um tempo, ele vendeu, ele não sei o que ele fez lá com aquele terreno, ele me mandou uma mensagem novamente, ele falou assim, Esther, eu não construí naquela área. Eu estou em outra área, mas eu não construí naquela área. E assim, eu fiquei muito feliz, ele está compartilhando vários vídeos do processo da construção da casa dos pais dele, e isso porque foi um conhecimento compartilhado. Então, assim, como que a gente, né, dentro da nossa profissão, como que a gente, de alguma forma, pode, com o conhecimento que a gente tem, a gente pode causar um impacto muito grande dentro da sociedade. Enfim, acho que era isso, acho que, novamente, aqui também reverberar um pouco desses coletivos que estão fazendo, Teto, Comuta, Gerando Falcões, enfim, Copa Coletiva, vários outros coletivos, movimentos, enfim, que estão fazendo, que estão atuando, que precisam ter cada vez mais voz, que precisam ter cada vez mais visibilidade. Novamente, a gente não está aqui, como a própria Carmen disse, a gente não está aqui para ser maior do que o Estado, para brigar, não, nada disso, é um complemento, né? E cada vez mais que a gente conseguir ter essas diferentes atuações, a gente vai mudando um pouquinho da nossa sociedade. Muito obrigada, gente. É esquisito falar aqui, hein? Olá, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Para mim é estranho falar de costas para vocês, então vou ficar virando aqui. Gostaria de agradecer muitíssimo pelo convite a Karen e ao Renato. Para mim é um grande privilégio fazer parte desse workshop que aconteceu ontem e também de ter sido convidada para estar aqui essa noite. Para mim, como alguém que eu não sou arquiteto, receber, né, toda essa dimensão desse aprendizado de pessoas que eu admiro muito, tanto o trabalho, né, especialmente da Carmen, da Esther, o trabalho que vem fazendo é fundamental. Eu tenho alguns pontos de comentário, pensando em alguns dos elementos que aparecem aqui das perguntas norteadoras que o projeto que a Karen apresentou para a gente indica, né? Então, uma das perguntas norteadoras é como que o direito à moradia deveria ser, né? E pensando no Brasil, especialmente, todo mundo está respondendo essa pergunta no workshop, seja no México, na Argentina, nas cidades de Nova York e Los Angeles. Então, como deveria ser, e o que a gente pode aprender com o passado, né? Ou seja, o quanto que o passado pode informar o nosso presente. Então, tem algo aqui que eu acho que é muito importante, que eu tenho ficado cada vez mais interessada do ponto de vista da pesquisa, da produção do conhecimento, é que a gente tem uma narrativa sobre nós mesmos no Brasil e no ponto de vista da história da arquitetura e do urbanismo, mas também no próprio direito, de que a gente tem o direito à moradia há muito tempo, né? Então, né, geralmente vocês vão ver pessoas que vão falar assim, olha, a Constituição de 88, né, trouxe para a gente o direito à moradia. E daí eu tenho em vários lugares dito isso, e é uma surpresa para muita gente, ele não veio de fábrica com a Constituição de 88, a gente não aprova o direito à moradia em 1988, ele é fruto de uma emenda constitucional em 2000. Então, só para a gente começar a pensar que o direito à moradia, do ponto de vista da Constituição, ele tem só 25 anos. Direito ao transporte, uma emenda, 2015. São só 10 anos de direito constitucional ao transporte. Isso não quer dizer que a ideia de direito à moradia, né, não esteja informando lutas há muito mais tempo, né? Tanto que a Carmen está
apontando para a gente, né, o movimento, a ocupação, isso vem de muito mais tempo. E a própria luta dos movimentos, quando a gente pensa na Assembleia Nacional Constituinte, no movimento pela reforma urbana, estava lutando pelo direito à moradia. Uma outra coisa que muita gente não presta muita atenção, a gente fala muito sobre a emenda popular da reforma urbana na Assembleia Nacional Constituinte, mas a gente esquece que teve uma emenda popular pelo direito à moradia, separada, de movimentos de moradia. E me interessa muitíssimo entender no processo constituinte como o bloco que foi formado nesse momento, que a gente conhece como Centrão, com um legado importante para a gente até hoje, foi derrubando uma a uma cada uma dessas iniciativas. A gente sai de 88 sem direito à moradia e sem direito ao transporte. Mas a gente sai com função social da propriedade urbana, o que não é pouco, né? Então, a gente está falando de uma série de lutas de ocupações e que está refletido aqui nessa mesa, no papel e na atuação da Carmen nas ocupações aqui no centro, tão fundamentais, tão importantes. E no lema, né, que eu acho que é um lema importantíssimo dos movimentos, que é tanta gente sem casa, tanta casa sem gente, entender esse vazio como uma questão importantíssima. A gente positiva o direito à moradia em 2000 num contexto internacional, num contexto do governo Fernando Henrique, em que a gente teve a Conferência Habitat em 96, que foi a proposta dessa emenda, vai ser só aprovada 4 anos depois, mas sem muito dissenso, porque no âmbito internacional a gente estava propondo que o direito à moradia era uma grande solução, mas a gente mesmo não tinha o direito à moradia na nossa Constituição, e eu estou querendo olhar cada vez mais para essa história, entender essas disputas, entender o micro, quais são os conflitos aqui. Pensando né, aqui no workshop, o que vocês viram também, do que a Karen comentou, o Renato, a Esther e a Carmen, a gente viu, né, e o Renato falou isso muito bem, de que existe um consenso no nosso campo de que as soluções para a moradia elas têm que ser múltiplas, ou seja, não existe uma solução só. No entanto, quando a gente fala em déficit habitacional, na maioria das vezes, a gente vai diretamente para a ideia de que a gente precisa construir unidades novas e que a gente precisa endividar as pessoas por 35 anos para que elas possam comprar essas unidades. Basta pensar em discussões de eleições municipais ou mesmo plano de metas. A gente está falando de unidades construídas, pessoas endividadas, como se a gente não tivesse esse amplíssimo leque, né, que, como a Esther comentou, que o Estado não vai conseguir fazer sozinho, na velocidade que precisa, mas também com a qualidade e a especificidade do que precisa, né? Então, só para trazer, né, que já foi falado aqui, mas para a gente fazer essa lista, a gente está falando de movimentos de ocupação para garantir a função social da propriedade. Movimentos de ocupação, né, e não sei se a Carmen vai concordar comigo, eu entendo que eles são prefigurativos. Eles mostram para a gente o que o vazio poderia ser. Eles mostram aqui e agora. Eu vou mostrar como essa sociedade poderia ser diferente se todo vazio fosse moradia, cultura e todo mundo estivesse lá, né? Então, o que aconteceria se a gente, aqui e agora, usasse esses espaços para a necessidade das pessoas? Além disso, a gente, né, tinha uma discussão sobre aluguel social, né? Então, falando sobre estratégias de aluguel social ou aluguel diferente do mercado, o Fundo Fica é um exemplo nesse sentido. O que a gente tem chamado, e a Esther falou bastante, de melhorias urbanas ou micro melhorias, mas que, como a Esther comentou, vão muito além da reforma de um banheiro, da reforma de uma escada, tem a ver com dignidade, tem a ver com saúde, tem a ver com soluções emergenciais, tem a ver com como a gente entende o que é o direito à moradia. Apareceu também algumas vezes, mas ainda que isso seja tão fundamental, acho que tem uma tônica também da gente pensar que a ideia do acesso à propriedade ela não pode ser impeditiva de uma garantia ao direito à moradia, mas também tem movimentos que estão pensando em como acesso à propriedade, regularização fundiária, como a gente titulação, né? No caso do Hotel Cambridge, por exemplo, isso foi um grande tema. E também pensando como que esses grupos e movimentos estão disputando financiamentos para acessar a habitação de interesse social. Então, né, pensando junto com o Estado cada uma dessas coisas. E lá no workshop eu falei, e eu gostaria de falar aqui de novo, que eu sinto que, apesar do nosso campo, né, ter consenso de que as soluções são muito distintas, tem ainda um aspecto que me parece que a gente ainda não incorporou, nem mesmo dentro do nosso campo, que é a ideia do aluguel privado.
Então, entender o aluguel privado, não o aluguel social, mas o aluguel privado, aquele que a gente contrata no mercado, seja com corretoras imobiliárias, mas pensar o aluguel não como uma relação entre locador e locatário, inquilino e proprietário, que se colocam num contrato, mas também como uma dimensão de direito à moradia, em que perder a casa, ser despejado, é algo importante para ser pensado nesse campo. E acho que aqui a gente tem avenidas para pensar. Acho que a Esther tinha falado sobre o pagamento, né, de aluguel em favelas, que também é muito caro, né? Então, o aluguel não só formal, mas também informal, a gente colocar isso na agenda. E, para terminar, eu queria só convidar a gente a pensar nos dados do nosso último censo. A gente está vendo que as capitais brasileiras, algumas estão perdendo população ou estão com um crescimento muito baixo. Apesar disso, cidades como São Paulo, que não estão perdendo população, mas estão com um crescimento demográfico muito baixo, estão aumentando o número de vazios. Então, a produção do vazio, né, e depois vamos ver se a Carmen concorda comigo, que a gente está produzindo agora na cidade, ela é muito diferente do vazio que a gente tinha anteriormente. A gente está produzindo novos vazios de outras maneiras, basta ver a nossa produção imobiliária muito pouco ocupada, recente, né? Então, não é um vazio antigo de abandono, é um vazio novo, e que ele precisa estar na pauta. Além disso, se as nossas cidades não estão crescendo de maneira exponencial demográfica, planos diretores e instrumentos não vão mais ter que pensar só em expansão. Vão ter que pensar em reconfiguração territorial das nossas cidades e dimensões de melhorias, assistência técnica, como que a gente trabalha com o edifício que já existe, políticas de retrofit que não sejam excludentes. Pensar tudo isso vai ser fundamental, não só porque a gente finalmente incorporou a agenda climática, mas porque a gente tem uma dimensão demográfica importante. E eu queria terminar, né, vou pedir licença para a Esther, porque eu vou usar uma frase dela, que eu anotei, pensando aqui que a gente está no lugar de arquitetos e arquitetas e pensando o quanto que as faculdades de arquitetura vão continuar se concentrando a formar arquitetos, arquitetas e urbanistas para produzir para 4% da população. Então, pensar que o campo da arquitetura ele é ampliado, inclusive nisso, né? Se a gente pensar na quantidade de pessoas que moram e precisam de soluções de moradia, esse campo é muito maior. Então, estou aqui pegando emprestado essa fala que a Esther falou ontem, que eu achei que é fundamental para a gente pensar currículo, para a gente pensar campo profissional, para a gente pensar tudo isso de maneira conjunta. E queria, de novo, agradecer muitíssimo pelo convite. Foi um prazer, eu aprendi demais. Vocês me deram um lugar assim privilegiado de escuta e de fala agora, então, muitíssimo obrigada. E eu acho que também uma tônica do workshop de ontem é que essas pessoas todas nunca tinham sentado numa mesa, então tem uma tentativa de fazer rede, de pensar metodologia conjunta, de pensar aprendizados, seja construtivos, mas também de metodologia de dados. São pessoas que têm acesso às casas de muitas pessoas, né? Então, como tratar isso de maneira coletiva, coloca uma agenda para a gente que me parece muito frutífera e muito enriquecedora. Então, muito obrigada pela iniciativa de vocês. Agora, abrir para a gente fazer uma conversa. Temos quanto tempo ainda? How much time do we have still? Às 8 vai chegar uma comida aqui. 10 minutos? 15 minutos? Às 8 vai chegar uma comida aqui, então vocês aguardem. Tem mais gente que participou da conversa ontem, que se quiserem falar, Valdemar, Flávia, Ingrid. Falo daqui? Eu acho que realmente a lista da mesa ali é incrível, eu acho, de profissionais e de acesso de toda essa equipe a tantas moradias. O que eu queria... Acho que, primeiro, falar aqui, pensando que é parte, né,
nosso esquenta preparatório para a Bienal de Arquitetura, né? Esse é um dos temas que a Bianca falou também no final, enfim, foi comentado, né? Da importância do papel da moradia para a questão do ambiente como um todo, né? Esther vai estar com trabalho na Bienal de Arquitetura, o FICA também. Não sei toda a lista de obras da curadoria, mas eu sei que os dois estarão. E esse é um tema que está vinculado, né, à justiça ambiental com a questão da moradia. Então, isso eu acho que é um ponto... e que isso não é... Talvez não ainda é uma agenda que não está totalmente incorporada. É um início, que você falou no finalzinho, isso dá a impressão, mas não. Né, e colocar aqui até que eu estava, por acaso, né, como eu trabalho na Secretaria de Cultura, então essa questão da gente lidar com esses novos vazios, né, e com a questão vinculada ao patrimônio. Flávia Brito também está aqui, vai lançar o livro aqui no sábado, na Jornada do Patrimônio, que a gente está pensando esse morar moderno, né, que é o trabalho dela, que também estava no grupo, e que eu estava na Secretaria de Cultura hoje à tarde num curso que eles colocaram todo mundo de fiscalização de obra, de ser fiscal de obra, né? Como poder público. Assim, muito interessante o curso do engenheiro, que é uma pessoa que tem experiência no Tribunal de Contas, mas como a questão toda, inclusive da fiscalização e da legislação de obra, está toda voltada para o novo, e assim, dentro da própria ideia, né, ele dava exemplos de promoção habitacional, de como eventualmente fiscalização de contratos, eventualmente que você pudesse fazer de serviço continuado, seja para habitação, que não é para um empreendimento, mas para vários, mas é sempre pensando o novo, né? Então, nesse sentido, como que a gente pode também pensar, né? Eu acho que falar um pouquinho das experiências de vocês todas aparece isso, como pensar essa questão do uso da cidade, dos espaços, da adaptação desses espaços para melhorias, para moradia, né? Então, assim, como que contar um pouco de cada uma dessas experiências, que eu acho que passa um pouco por todos, né? Também a mais ali. Enfim, vocês já contaram, mas se isso foi discutido no grupo, ou como isso foi discutido. Posso começar o FICA, né? Que hoje em dia está com... nem acredito, mas está com mais de 50 apartamentos. A gente não construiu nada. A gente tirou estes 50 apartamentos do mercado especulativo e a gente não construiu 1 metro quadrado. Ou seja, dá para a gente fazer isso. Dá trabalho, não é a coisa mais simples do mundo, mas é muito possível de ser feito. Inclusive, alguns lugares que têm um significado de patrimônio histórico, então dá para a gente também... a partir dessa ideia da propriedade social, da propriedade não especulativa, tratar muito melhor o patrimônio histórico. A Vicky, que estava ontem com a gente, está trabalhando na ocupação do 9 de julho, e eles estão revitalizando uma nascente que tem lá. Uma nascente um terreno que é muito... Eu acho bizarro que a gente precisa de um movimento de luta por moradia para revitalizar uma nascente que o mercado e que a cidade normalmente não consegue fazer. Então, acho que essa ideia de aproveitar a cidade e de não fazer mais cidade, ela é quase a base do nosso trabalho, é a premissa do nosso trabalho. Até porque construir do zero é muito mais caro, são 2 batalhas. Você tem que comprar um terreno, que custa muito caro, você tem que construir também, que custa caro. Então, aproveitar aquilo que já existe, que já está dado, é a nossa vida, na verdade, né? De todo mundo que está lá. E a gente acredita muito nisso. Só aproveitando que o microfone está aqui perto, mas dando um contexto ali dentro do complexo de Paraisópolis, esse ano saiu uma matéria da revista Veja e tem um edifício super famoso que todo mundo que colocar na internet Paraisópolis vai ter tem esse edifício em contraste com a favela, e cada andar tinha uma piscina, etc., um edifício monstruoso. E hoje, como que esse edifício ele se encontra? Totalmente degradado, totalmente abandonado.
E tem muitas, não é exclusivo apenas desse edifício, mas tem muitos outros edifícios que estão abandonados ali dentro do entorno do complexo de Paraisópolis. Tanto é que hoje, inclusive também, acho que dentro das secretarias aqui de São Paulo, estão realizando estão sendo feito um mapeamento justamente para poder, de alguma forma, provavelmente utilizar esses espaços para que sejam para a comunidade. Mas o que eu quero entrar num ponto é como essa lógica ela foi construída, como que pensar que esses grandes condomínios enfim, ali com piscinas, com aquelas pequenas áreas verdes, essa lógica de achar que a segurança nesses grandes muros e nesses condomínios, e não resolver o problema do entorno, e não resolver o que acontece no entorno, e não resolver e ter essa tremenda desigualdade social, territorial, socioambiental gigantesca. Então não dá para a gente também seguir numa lógica de que não, as construções, temos as construções de médio alto padrão, e do lado temos uma favela, e não olhar para a favela, e não olhar para o que acontece. Então, isso é o que está acontecendo agora, esse abandono de diferentes edifícios que estão ali, subutilizados, etc., é a resposta desse urbanismo, de como a cidade ela foi desenhada, de como que ela foi planejada, né? Então, o que eu estou vendo é que, próximo de muitas favelas, está tendo esse abandono, e aí eu acho que cabe ao poder público, de alguma maneira, também trazer soluções para que, se esses espaços eles estão lá ociosos, abandonados, subutilizados, que eles possam servir, ser de apoio à comunidade, seja para algum equipamento cultural, ou seja para a própria moradia. Mas é triste falar isso, mas em muitas favelas, no entorno das favelas, esse abandono está sendo cada vez mais recorrente, e a gente não tem falado sobre isso, né? Geralmente esse é um tema que fica concentrado nas áreas centrais, mas nas favelas também isso está acontecendo. Exatamente, boa, Raquel. Nossa, acho que a Raquel foi muito certeira agora na fala, porque é exatamente essa de que, não, a favela vai sair, a favela será expulsa, e não é isso que está acontecendo, não é isso que nós estamos vendo. Então, acho que agora também, para os próximos anos, outras alternativas, acho que baseada naquilo que já está sendo produzido, né, seja pelos movimentos, o FICA também, que é um baita case e exemplo, como articular, né, essas iniciativas já existentes para esses vazios, esses espaços abandonados que estão surgindo também no entorno das favelas. Agora sim. Eu vi, dentro dessa sua concepção, eu vi na Cantareira inteira condomínios de casas totalmente abandonados, né? Casas com piscinas, casarões incríveis, mansões incríveis, totalmente abandonadas. Porque eles procuraram construir dentro de um perímetro de Mata Atlântica, aonde não deveria ter nenhuma construção, e, ao mesmo tempo, eles abandonaram porque não tinha nenhuma segurança. Né? Você vê como é incrível essa procura da classe média alta, da própria especulação imobiliária, era querer formar muros, né? Muros invisíveis. Então, nós vamos lá para o alto da Cantareira, no centro da Mata Atlântica, que ali a gente vai ser seguro. E ninguém vai lá, né? Termina abandonando. Uma coisa que nós fazemos quanto movimento é a preservação histórica do patrimônio, dos edifícios. A 9 de julho tem a creche, tem um pedaço da antiga creche construída pelo Artigas, tem lá aquela passarela, do Artigas, por que não preservar? É uma obra de 1940, né? O prédio em si é de 1940. E uma coisa que os movimentos fazem é essa preservação da história. Porque a gente tem que ter história, gente.
Se a gente ficar nessa questão de se construir uma cidade nova, com prédios de vidros, né, está aí numa crise climática, né, como é que a gente vai contar a história? Que história a gente tem para contar? Então, é muito importante a questão da preservação também. A partir da provocação da Raquel, eu não estou atuando, né, diretamente como estão fazendo o Renato, o Esther e Carmen, mas acho que tem um ponto importante, né, da discussão como coordenadora da pesquisa sobre produção privada de HIS em São Paulo, que é uma parceria do SEBRAP com a Fundação Tito Setúbal, que a gente está vendo uma discussão importante agora, acontecendo, né, hoje, né, a gente tem a discussão sobre a CPI na Câmara de Vereadores sobre a HIS, uma discussão das multas, quem vai ser responsabilizado, adquirentes, incorporadoras, omissões, ações, mas tem uma discussão que eu não estou vendo e que eu acho que ela é fundamental, que é o que a gente vai fazer com essa infraestrutura. E eu acho que essa infraestrutura tem que ser disputada, porque a gente construiu a habitação com dinheiro público, em lugares muito bem localizados, em lugar que não alaga, né, em unidades que fazem parte de empreendimentos que podem não ser de HIS, e simplesmente multar e entender que a pessoa que comprou desenquadrada e completamente fora da política pública pode continuar a utilizar aquilo como ativo ou como moradia é muito pouco. Tem que ter uma desapropriação, tem que ter uma arrecadação desses bens, tem que ter uma redistribuição, tem que pensar a fila de moradia a partir dessas unidades. Então, pensar também essas unidades como parte de uma política, né? Eu acho que isso é fundamental a partir do que é construído. Isso eu não estou vendo ninguém discutir nesses termos. Queria me juntar aí à discussão e complementar um pouco o que a Raquel falou. Assim, ontem a Esther falou muito rapidamente, porque a gente falou tudo muito rapidamente ontem, mas foi muito rico, muito interessante. Uma hora falou assim, bom, isso é um saber fazer, construir, manter e refazer, que está embutido nessa forma de construir cidades. Isso me parece uma coisa de extrema importância, né? Então, não é pensar só no patrimônio a partir do Artigas, e é super importante que a gente pense, que vocês digam isso e que reconheçam, né, numa cidade que os vazios estão sendo produzidos, mas pensar também como essa forma de construir cidade embute uma série de saberes que depois o Guilherme, no almoço, Guilherme acho que não está aí, veio falar assim, eu preciso saber, porque eu encontro construção de cal, construção de técnica tradicional o tempo todo nas comunidades. Eu não sei, muitas vezes, como fazer a intervenção. Então, pensando desde o mais, que é o que o colega trouxe, né, do Fundo Haja, ontem, então me parece que essa forma de saber, tanto construir e manter há tantos anos esse tipo de forma de morar com tantos valores que todo mundo já falou aqui, a gente não precisa reenfatizar, mas também uma forma de que os movimentos por moradia têm feito, que me parece que uma certa concepção de cidade no centro de São Paulo hoje está jogando na lata do lixo, desconsiderando, construindo retrofits e mais retrofits com modelos de consumo em que essas formas de ocupar antigos vazios estão se reiterando de outras maneiras. Então, me parece que essa agenda de pensar a forma de ocupar que se construiu no Brasil na década de 90, que é uma contribuição que o movimento moradia traz, ela é um saber ocupar cidade que a gente também precisa valorizar. Isso para mim ficou evidente ontem, para mim foi realmente uma construção quem ouviu as falas ontem, né? Tanto de conhecimento em que as pessoas eram capazes de falar nos seus 5, que eram 7 minutos. Então, enfim, é uma reflexão que eu queria trazer, não é uma pergunta, desculpa se eu me estendi. Ok, a última questão, pode ser? Tem mais alguém que quer falar depois da Marcela? E eu vou depois? Boa noite.
Muito obrigada por essa organização, por esse debate tão rico. Infelizmente, eu perdi o comecinho, né? Eu sou Marcela Arruda, estou como uma das curadoras da Bienal de Arquitetura desse ano. E, assim, até quando a Carmen comenta, né, a coisa da história, assim, me vem um flash de 2013, de memórias, tanto, né, da própria Paraisópolis, então, ter ali uma escala de atuação, de transformação das habitações junto com os pedreiros locais, e aí ver a Esther hoje dando escala para isso, né? O próprio Fica, que acho que estava talvez numa sementinha ou em desejos, e a relação com as ocupações de moradia. Então, né, fiz um trabalho com o MMPT, na época Cambridge tinha acabado de ser aprovado a reforma. Então, acho que tem um exercício de memória e de um pouco a gente olhar, né, desses últimos 10 anos, o que a gente já construiu em termos de institucionalização dessas práticas, em termos de valorização por parte da sociedade desses modos de morar outros, né, que, na verdade, ampliam o leque de possibilidades de estar na cidade. Eu acho que muito, né, quando a Bianca traz a coisa da função social da propriedade, eu queria até terminar um pouco com essa provocação. O Renato já trouxe um pouquinho na fala dele, até trazendo o trabalho do Ruína junto com a ocupação, mas que é um pouco pensar essa função não só social, mas ecológica e climática, de habitar o centro, de reabilitar edifícios vazios ou de criar arranjos mais comunitários, mais solidários, e de forma, enfim, quebrar essa lógica hegemônica, né? Então, um pouco queria ouvir de vocês como vocês veem hoje, tanto acho que em termos de indicadores de produção de evidências, né, o quanto que esses modos de morar contribuem para a justiça climática, contribuem para a mitigação, enfim, e o quanto que ainda falta, né, para avançar nessa intersecção entre o social e o ecológico. Posso falar um pouco? Eu tenho um chapéu duplo, né? Eu tenho um chapéu de ativismo, sociedade civil, e um chapéu que paga o meu salário, que é o chapéu da universidade. E é muito engraçado, eu me identifico profundamente com esses dois chapéus. Para falar sobre isso, a primeira questão, eu só consigo falar com uma autocrítica em relação à universidade. Eu acho que a universidade tem uma dificuldade imensa em reconhecer o que está sendo feito. Ela tem uma dificuldade imensa em reconhecer o trabalho do Comuta, em reconhecer o trabalho de dezenas de escritórios que foram formados também pelo ProUni, que estão trabalhando nas favelas, nas comunidades, que são beneficiados pelas leis de ATIS. E eu acho que é um pouco injusto exigir de quem está lá na ponta fazendo, que além de estar fazendo, tem que ficar produzindo indicadores, evidências, documentação sobre o que você está fazendo, quando tem gente na sociedade bastante bem paga para fazer isso, que são as universidades. Eu acho complicada você não está fazendo isso, né, evidentemente, né? Então eu estou usando aqui o chapéu do ativismo para falar mal do chapéu da universidade, que é o outro chapéu que eu uso. Mas eu seria bem duro com as universidades em relação a isso. Em vez de olharem e denunciarem pela 100ª vez aquilo que não existe, passar a olhar a abundância de evidências daquilo que existe, e que parte disso foi construído em aliança, sim, com a universidade, mas que está aí para ser olhado, analisado, medido, aliado e assim por diante. Marcela, ontem eu falei, e a Vitória Braga estava conosco, que me apareceram mais ou menos uns 20 grupos de estudantes de várias universidades, estudantes de arquiteturas. Todos eles, inclusive da Alemanha, todos eles com uma proposta de construir naquele terreno que hoje a gente descobre a nascente e vamos trazer o rio à tona, mais um prédio de 15 metros. E eu sempre dizendo não, eu não quero. Quando eu cheguei aqui em 97, essas árvores já existiam há 20 anos.
Porque quando eu cheguei em 97, o prédio da 9 de julho já estava vazio há 20 anos. Então, não é justo que nós não preservássemos aquelas árvores. Lá na ocupação 9 de julho, a gente tem pica-pau, nós temos gavião, nós temos um jacu, jacu é sempre transitório, a gente tem um pá de jacu, de vez em quando ele some, nós temos vários sabiás. Então, não é justo com esses seres, né? Nós construímos uma horta. Há 3 anos, na Bienal de Arte, nós levamos a nossa ideia de comida, né, feito sem agrotóxico, e ali a gente construiu várias composteiras e saímos da Bienal com 5 toneladas de compostos, distribuídos em vários locais, terras guaranis, mulheres do GAL, as mulheres da ZN, né? E hoje, na 9 de julho, nós temos uma horta que alimenta 40 pessoas. E nós temos uma segmentação que a gente não vende nenhum produto da horta. Nós utilizamos na nossa cozinha e a gente oferece para o entorno, né? Como dizendo, ó, é possível. E dentro desse projeto da Ruínas, nós também iremos criar uma escola de horta. Bom, Marcela, obrigada pela pergunta e pelos comentários também. Acho que é super interessante. Foi uma das coisas que nós comentamos bastante ontem também. E a importância desses saberes, saberes comunitários, saberes ancestrais, e que eu acho que falta, né, dentro hoje, falando, enfim, da arquitetura especificamente, realmente falta não só essa valorização, mas essa institucionalização, no sentido de realmente, como todas essas ações, essas intervenções, essas mobilizações, esse ativismo vem sendo feito, e como ele pode ter, como nós podemos ter esse compilado dessas informações. É por um livro? Talvez, não sei. Mas como isso vai, como que isso vai acessar aos universitários, que eu acho que é o mais importante, porque realmente eu não quero aqui desvalorizar o passado, enfim, a arquitetura moderna, tudo que foi feito, mas há tantas soluções incríveis que estão acontecendo, e eu acho que falta ainda dentro isso das universidades, de alguma maneira, de trazer essas soluções para dentro das universidades, porque porque a partir do momento em que essas soluções elas estão ali presentes no dia a dia dos universitários, muitas vezes esses universitários, futuramente eles vão ter cada vez mais interesse de atuar dentro dessas áreas, eles vão entender como atuar, o que fazer, eles vão entender o que é feito, como é feito, mas eles também, enfim, eles vão ter novas, para além das referências, eles estarão mais presentes dentro desses territórios, né? E é o que a gente tem visto hoje, por exemplo, dentro do Fazendinhando. A gente tem uma quantidade muito grande de estudantes, não só por parte da universidade, mas também das escolas. E a gente começa a observar o quanto aquilo vai conscientizando. Eu falo escolas de elite, que eu sei que futuramente são esses estudantes que estarão na tomada de decisões. E a partir do momento que eles também têm contato com esse contexto, com essa realidade, eles vão entender a importância de agir por essa realidade também. E aí, entrando um pouco na questão ecológica, que também é super importante, tem até uma pesquisa coordenada pelo Renato Anelli, feita ali no complexo de Paraisópolis, em contraste com o Morumbi, que é uma diferença de 8 graus. Assim, quando nós estamos em temperaturas mais quentes, 8 graus do Morumbi para Paraisópolis. E se a gente olha, a gente não precisa ir até a favela para perceber isso. Se a gente abrir o Google Maps, você vai observar e ver a quantidade, o adensamento, a quantidade de construções.
e a ausência de áreas verdes. Nas intervenções que a gente realiza dentro do Fazendinhando, nós tentamos criar áreas verdes. Por exemplo, agora nós estamos em uma das reformas que nós estamos realizando, que é a Casa da Rose. A casa parecia que tinha pegado fogo, ela inteira, preta, insalubre, e a gente não, sem possibilidades de colocar janela. Como que nós vamos criar o projeto se não dá para colocar uma janela? E aí, qual foi a solução que nós adotamos? Vamos inserir um pátio interno, um pátio que vai ter um jardim, que vai ter o contato, que vai ter árvore, que vai ter verde, que vai ter respiro e que vai circular ar por toda a casa. Além da gente conseguir ampliar também a parte de cima e também criar área verde, área livre na parte de cima, mostrando de alguma forma para os moradores que às vezes você não precisa fechar a janela do seu vizinho para construir. Existem outros modos. Então, essas pequenas intervenções, elas também vão servindo de inspiração para essas novas construções, né? Para quem está ali construindo constantemente todos os dias dentro da favela. Então, e novamente, isso só acontece por conta da técnica, por conta do conhecimento técnico, porque alinhar o conhecimento técnico, aquilo que a gente tem dentro da faculdade, com o saber local. Então, o saber local não anula o conhecimento técnico. O conhecimento técnico não anula o saber local, é um complemento. Então, acho que para a gente pensar nessas mudanças, pensar em mudanças climáticas, pensar em intervenções, pensar em justiça ambiental, enfim, em diminuir as desigualdades, acho que o segredo está justamente nesse conjunto, nessa união de técnica e saber local. Quando a gente tiver isso de forma equilibrada, independente se for na favela, se for no centro, independente de onde quer que seja, a gente vai conseguir essas transformações. Então, essa, para mim, eu acho que é a chave para quando a gente fala em diminuir os impactos das mudanças climáticas, em ecologia, enfim, meio ambiente, etc. Acho que esse seria a chave. Amazing. So, as Esther says, the solutions are known. And we must follow, local and ancestral knowledge. Incrível tudo isso, como a Esther falou, as respostas são sabidas, é preciso seguir a trilha do conhecimento local e ancestral. I hope today you've gotten a sense of some of the most promising examples in the fight for the continued fight for the right to housing that are not just legal, not just economic, but also architectural. Então, espero que hoje vocês puderam ter uma visão dos melhores exemplos de exemplares dessa luta pela moradia, que não é somente uma luta econômica nem política, mas arquitetônica também. So, I'd like to close with an invitation to all of you. We are building a network across the Americas, a solidarity network of people engaged in this fight. Então, gostaria de concluir convidando vocês a fazer parte de uma rede que estamos construindo através das Américas, das pessoas engajadas nessa luta. So please stay tuned. The Architecture and Housing Justice Lab, that's architectureandhousingjustice.org. Então, por favor, fiquem ligados na architectureandjustice.org, que diz respeito a essa justiça espacial. We will be sharing lessons from yesterday, from Argentina, from Mexico, from Canada, and the United States. No site, a gente vai estar compartilhando as experiências de ontem, aqui do Brasil, também do México, da Argentina, do Canadá e dos Estados Unidos. And our hope is that everyone will take these lessons and use them to further all of your own important work. E a esperança é que todos possam usufruir dessas experiências que vão estar no site para vocês avançarem no trabalho importante que estão fazendo. So thank you very much to Esther, Renato, Bianca, Carmen, and I forgot my amazing assistant, Sophia, and my translator, Adriana. Please join us for a reception. Thank you so much.